une informação e entretenimento de forma dinâmica e criativa. Com diversos espetáculos no currículo, como República Era de Heróis, eles vêm se apresentando em museus, teatros, escolas, contando a história do Brasil através de ferramentas como a música tocada ao vivo e a encenação de personagens. No Estúdio Móvel de hoje, eu converso com os fundadores e integrantes do grupo História através da Música. É Delvina, minha filha? O que foi, Brasil? Acertei no milhar, ganhei 500 contos, não vou mais trabalhar. Que tem toda a roupa velha aos pobres e a mobília podemos quebrar. Isto é praça, pode quebrar, quebra, quebra, quebrar, minha filha, quebra, isso. É Delvina, bater outra lua de mel, você vai ser madame e vai morar num grande hotel. Olá, rapazes. Bom encontrar vocês aqui na Fundição Progresso, né? Esse espaço que é da música e do teatro. Acho que tudo a ver. Estão em casa? Então vamos lá. Tudo começa na sala de aula? Em sala de aula, em 2001, né? Eu já ainda na faculdade, mas já dando aula. Utilizava muito a ferramenta da música para ensinar a história do Brasil. E aí, conversando com o André, na faculdade ainda, tínhamos a ideia de ensinar a disciplina História utilizando a música. E aí nasceu o grupo História através da Música, que já tem aí 12 anos de carreira já. Os dois são historiadores e o André também é músico profissional? Isso. Você até dá aula de violão? Dou aula de violão, uma das principais atividades, aliás. Já há 10 anos profissionalmente. E aí na faculdade a gente se encontrava informalmente com violão e com cavaquinho. E o gosto, né, o gosto musical pelo samba, pela música popular, assim, nos aproximou. E a ideia veio, né, de usar, como ele falou, a ferramenta da música para ensinar a história e ao vivo, né? Os anos 60 seriam a década de redenção do país. A cultura brasileira florescia lá fora. A bossa nova era o grande carro-chefe. Uma expectativa muito grande que os anos 60 o Brasil estouraria. Foi exatamente, se viu, foi o contrário. A década de 60, conhecida como a década de chumbo. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Nesse iniciozinho eram professores, músicos e os alunos ali, é claro, querendo aprender. Mas aí depois, em 2006, vocês passam a teatralizar de fato. Aí tem um ator profissional, tem um diretor. De onde é que vem essa mudança? Vocês sentiram essa necessidade? Nós sentimos essa necessidade porque, primeiro que a gente nunca imaginou que fosse chegar onde nós estamos atualmente, Crescer tanto. Porque professor, com a sala de aula, com a música, a gente imaginava que isso fosse uma ferramenta utilizada em escola. Ah, mas professor e ator acho que tem tudo a ver, né? Pois é. Depois a gente acabou se descobrindo um pouco isso também, exatamente. E aí em 2006, com a saída do professor palestrante, ele teve que sair em função de horários, resolvemos fazer uma grande modificação no trabalho, teatralizando. Aí convidamos um diretor, o Cláudio Mendes, que é nosso amigo, inclusive irmão do André, e um ator. E aí, enfim, ele começou a criar um personagem, ele cria toda uma história a partir do tema que nós escolhemos, a partir das pesquisas que nós fazemos em relação à questão da música e da questão histórica. Ele bola um roteiro teatral e o trabalho começou a ganhar outros ares. E tem algo que me chama a atenção, que é o fato de vocês terem um personagem que é uma espécie de fio condutor de diversos espetáculos, né? Que é o Crioulo Doido. Que é esse que é vivido pelo Gustavo, o ator. Exatamente, pelo Gustavo Artidoro. Mas esse personagem já tem uma história. E vocês foram buscar numa música. Eu queria que vocês contassem pra gente. Essa música é uma música do Stanislau Ponte Preta, né, o grande Sérgio Porto, jornalista Sérgio Porto, que é o samba do Crioulo Doido, onde ele faz uma brincadeira que o compositor, lá por meados de 60, tem a função de fazer um samba sobre a atual conjuntura. Aí ele dá um nó na cabeça dele e começa a misturar um montão de eventos históricos. E Leopoldina casou com Tiradentes e faz uma brincadeira em tudo isso. A gente achou que era uma coisa simbólica, emblemática para utilizar. E a ideia de personificar essa figura do Crioulo Doido como, né, um ator que viveu todas as épocas, que conheceu Leopoldina, mas conheceu Getúlio, Juscelino, que pode encarnar esses personagens também, que viveu, foi testemunha ocular dessas histórias todas, né? O senhor não sabe que eu sou o Crioulo Doido? Sim, claro. Então deveria saber que eu nasci há 10 mil anos atrás, não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. Já faz trocadilho. Trocadilho, é isso aí. Ué, seu Valdir,
eu quase namorei Chiquinha Gonzaga. Eu era amigo de Nazaré. Fui eu quem batizei Alfredo da Rocha Viana Filho de Pixinguinha. Rapaz, peraí, rapaz. Ele esteve ao lado de todas as grandes figuras históricas, ele conheceu todo mundo, é uma grande brincadeira. O samba do Crioulo Doido ajuda muito a gente nesse aspecto, porque o trabalho, apesar de ser um trabalho didático, um trabalho que visa o conhecimento, ele tem uma base de humor muito forte e o Crioulo Doido dá essa sustentação de humor pra gente. Então, enquanto a gente trabalha com a parte séria, ele vem com a parte da brincadeira, né, brincando o tempo inteiro. Que o espetáculo vai fluindo, né? Exatamente. Vai ficando mais prazeroso da gente assistir. Deu vontade de ouvir a música. Tá tudo pronto? Vamos fazer. Tá com violão e vamos fazer, né? O samba do Crioulo Doido, Samba do aliás. Crioulo Doido. Vocês, por favor. Foi em Diamantina, onde nasceu JK, que a princesa Leopoldina resolveu se casar. Mas Chica da Silva tinha outros pretendentes e obrigou a princesa a se casar com Tiradentes. Aí por aí vai. Vocês imaginavam lá no início que, além da sala de aula, que foi onde tudo começou, que vocês iam levar também os espetáculos para espaços como esse que a gente está aqui, né? Ou teatros, museus, enfim, a céu aberto? Acho que não, né? Não, acho que Foi surpresa para vocês também? Foi. A gente achou que a coisa ia ser na sala de aula mesmo, que a coisa ia se desenvolver dentro desse espaço da sala de aula. E, de repente, pintou o convite para fazer no Museu Histórico Nacional. E aí já, não só para um público apenas de estudantes, mas para um público geral. E aí a coisa a gente viu que tinha um potencial interessante para as figuras que tinham estado nas cadeiras de sala de aula, mas não estavam mais. E a coisa da memória afetiva das pessoas também. As pessoas mais velhas, as pessoas, por exemplo, quando a gente fala da República Era de Heróis, as pessoas que viveram o período de Getúlio Vargas, sabe? É uma experiência muito interessante. Getúlio Vargas, eleito presidente em 1950, com 50% dos votos. Em 1954, ele se suicida com um tiro no peito. A ideia do tema República Era de Heróis é que você fala da história da República do Brasil, é um tema muito extenso. Então nós definimos a ideia da construção do herói, né? Então você tem, né, o herói que emana do povo, né, dos movimentos populares, e aí simbolizados nesse espetáculo através da Guerra de Canudos e da Revolta da Chibata, pegando os sertões, o samba enredo de Cima da Hora, os sertões, e o Mestre Sala dos Mares, do Aldir Blanc e do João Bosco. Tem os heróis políticos, como Getúlio Vargas, como Juscelino Kubitschek, né, que são muitas vezes vistos também como anti-heróis. Os heróis populares, por exemplo, que lutaram na ditadura militar, lutaram contra os militares. Então, todos eles ali estão presentes. A gente vai até em Tiradentes, apesar de não ser da República, mas Tiradentes foi um dos primeiros personagens a falar em República, né? E ele só se transforma num herói nos anos iniciais da República. Vamos falar de outro espetáculo, que vocês falam da era do rádio. Ali, é claro, deve ter uma trilha sonora riquíssima, mas vocês também passam, através dos personagens, a contar o momento, a conjuntura da época. Esse é mais um trabalho, né? O Rádio nas Ondas da História, que nós fizemos um corte temporal que começa nos anos 30 até os anos 50, que é quando a televisão começa a ganhar o espaço, que coincide com o período da Era Vargas, né? Então tem uma introdução que é sobre as origens do rádio nos anos 20, né, com Edgar Roquete Pinto, com a criação da primeira rádio no Brasil e tal, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, e vai até o momento em que o rádio começa a perder esse espaço para a televisão. Nós somos os cantores do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos seu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos os cantores do rádio, nossas canções cruzando o espaço azul vão reunindo num
grande abraço, corações de norte a sul. Esse trabalho, quando ele sai da sala de aula, e o André comentou da memória afetiva, né? É impressionante como as pessoas mais velhas, era muito comum nesse espetáculo, por exemplo, as pessoas estarem chorando do teatro, emocionadas por terem vivido aquela época, né? E de que forma o espetáculo mexe com o imaginário. E foi a partir daí que a gente percebeu a força desse trabalho. Joaquim José da Silva Xavier era o nome de Tiradentes. Foi sacrificado pela nossa liberdade. Este grande herói pra sempre há de ser lembrado. Este grande herói pra sempre há de ser lembrado. Prazeraço, hein, ter vocês aqui no Estúdio Móvel. Pra gente se despedir, Rony e André, o que move vocês? Acho que a paixão, né? A paixão pela música popular, pelo samba essencialmente, mas pela música popular brasileira e pela história. Pela história do Brasil, que é muito rica, né? Seus movimentos populares, é muito rica, e a música brasileira é muito rica nesse aspecto. Somos privilegiados nesse ponto de poder utilizar a música brasileira para contar a nossa história, né? É um privilégio ter um Noel Rosa, ter um Chico, ter compositores como Silas de Oliveira, Mano Décio da Viola, aí não tem para ninguém. Rapazes, vida longa, a história através da música. Obrigado. Beijo nos dois e toda a rapaziada que faz parte do grupo. Opa, pode deixar. E amanhã tem mais, a gente se vê por aqui. Até lá, tchau. Beijo.